sou filha de seu Hermínio Ferrari Magalhães, um barqueiro que iniciou em Juazeiro, mais ou menos nos anos 50 a 60. Então essa festa tem basicamente 50 a 60 anos que existe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A procissão do Bom Jesus dos Navegantes é uma homenagem ao santo protetor das águas, não é? Que é o Bom Jesus dos Navegantes, que protege as águas dos rios e dos mares. Então, nesse dia, 1º de janeiro, é comemorado o dia do Santo Bom Jesus dos Navegantes. E aqui em Juazeiro, essa tradição começou quando meu avô, o seu Rocha, trouxe de Sergipe essa imagem e doou à catedral. Então, a partir desse momento que meu avô trouxe, minha mãe, com a nossa família, cuida desse santo com muito carinho e está sempre presente no dia da procissão. Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração, com a nossa voz bem forte. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma a minha vida. Passou de meus pais, né, seu Hermínio e Dona Lourdes. Ele, coincidentemente, faleceu no dia 1º de janeiro do ano 2000, exatamente no dia da festa do Bom Jesus. E daí, com a morte dele, eu fiquei mais de perto com minha mãe e também com a morte de minha mãe, eu e meus irmãos continuamos fazendo essa festa em homenagem ao Bom Jesus. Tem alfazema, tem moedas, tem doces e flores. E esse daqui é o manjar. Hoje nós estamos dando um louvor a Iemanjá. Eu não sou filha de Iemanjá, mas a minha filha, que é Quisela, eu dou o meu louvor a ela todo ano e ela é a mãe poderosa, a mãe rainha de todos os orixás, a mãe deusa que Deus deu para cuidar de qualquer um orixá. Nosso ritual não é para magoar ninguém, não é para ofender ninguém, nem também para matar ninguém. Nós
ajudamos aqueles que precisam e damos força para aqueles que estão necessitando da nossa lei. Então, tenho meus filhos, que eu ajudo, e como todos os pais ajudam seus filhos. Lei que é a mesma coisa da igreja, porque a gente crê. Então, se Jesus existe, os orixás existem também. Então, nós deveremos ter fé, acreditar. E aqueles que não têm fé, não desfazer da nossa lei, porque a gente não desfaz da lei de ninguém. A gente ama cada um do jeito que é. Se é espírita, se é evangélico, nós somos católicos, nós acreditamos piamente em Jesus Cristo, que primeiro do que Ele não há mais ninguém. Amo a lei espírita, muita gente não tem fé, muita gente odeia, mas eu mesmo na situação que eu estou, agradeço primeiramente a Deus, depois aos meus orixás, que eu confio, que eu tenho fé. Era através do candeeiro e a animação que tinha para eles, era isso. E ali eles formavam grupos entre eles mesmos, e ali surgiu um sambinha, e daí foi como criou o samba, certo? Que era a diversão deles aqui na ilha. Tinha meus irmãos que tudo era sambista, meus tios tudo era sambista, e aí a gente acompanhava eles, e eles cantavam e a gente aprendia. A diferença, eu acho que é o ritmo, certo? Porque o ritmo do nosso samba é mais acelerado, certo? Tem muitas pessoas que não têm o costume de lidar com esse tipo de ritmo do samba da gente e acha diferença um samba normal para o nosso samba.
não tinha essa privacidade de acompanhá-lo, porque eles não aceitavam, achavam que ali só poderia estar eles, maiores de 50 anos, abaixo de 50, 20, 19, jamais poderia acompanhar eles não aceitavam. Que mexe muito com a gente. Ali, ouvindo, vendo aquilo, primeiro de tudo eu vou porque eu gosto, certo? E treinei para isso, certo? Gostei e até hoje estou. Eu me sinto vitoriosa, certo? Apesar de ter que é a primeira voz que é a minha, né? Eu me sinto muito feliz. Cada um samba do seu modo, não tem essa, fez o seu ritmo, caiu dentro do nosso samba e já virou samba. Cansa as pernas. Não tem Maria Eugênia? A gente tá acostumado, não sente não. Pra você agora. O tio de Dionísio. É só ter coragem. Diferente, mas assim, que poucas pessoas na época dele conheciam, tá entendendo? Mas hoje está mundial. Samba velho, samba novo, samba diferente. A gente fosse muito querido, não só por nós do grupo, mas eu acho que todas as pessoas que nos assistem, certo? E sempre fala para nós que gostam. O sentimento da gente é de fazer bonito, certo? De demonstrar o nosso samba, um carinho, um amor e que tenha muita paz sempre quando nós se apresentamos. É isso que nós queremos. Como é que aconteceu isso? Foi uma pega de boi e o caboclo Timóteo, que era um vaqueiro, desses vaqueiros doidos, malucos, que não tem medo de nada, né? E na pega de um boi, ele foi ferido na coxa, o qual atingiu quase que pega o fêmur dele. E aí os vaqueiros entraram em desespero e fizeram uma promessa, que se ele ficasse bom, eles rezariam uma missa pela intenção. Aí realmente Timóteo se recuperou e eles foram ao padre Américo Soares, que era o pároco da época, e ele celebrou essa missa. Então aí nascia a primeira missa de vaqueiros, que eu tenho conhecimento do sertão e do Brasil. Essa missa eu venho desde quando eu era menino, que eu já vinha mais meu pai, na garupa do cavalo. Foi aos pés do altar que vaqueiros pagaram uma promessa pela recuperação do vaqueiro Caboclo Timóteo, ferido de morte com uma ponta de pau na perna, na pega de um boi bravo, aqui nas Caatingas de Petrolina. História que fazemos questão de lembrar todos os anos. Os vaqueiros.
história dessa celebração, eu gosto sempre eu queria que alguém registrasse isso definitivamente, porque a gente tem uma situação em que se diz que a missa do vaqueiro de Serrita é a primeira missa e tudo. Não é. A missa de Serrita, para esclarecer bem, é filha da de Petrolina, se se pode dizer assim, usar essa figura. É que o padre João Câncio, nascido aqui em Petrolina, que era o padre vaqueiro, ele acostumou-se a ver o pai dele, que era mestre Chico Avelino, integrava um grupo de homens, de vaqueiros, que faziam ligado aos vaqueiros, à missa, à celebração, e daí ele levou essa experiência para Serrita. Aqui aconteceu, a primeira celebração foi em junho, mais ou menos no meio do ano de 1941. Nunca falei a festa de Petrolina, porque eu adoro, é uma tradição da gente, que se a gente não vier já fica assim meio constrangido no dia da festa. João Câncio, menino, ele viu o pai dele movimentando com os vaqueiros aqui. E o que é que ele fez? Quando cresceu, ordenou-se padre. Essa é a história, é a verdadeira história das celebrações religiosas. E foi então ordenado sacerdote e foi trabalhar, foi localizado pela Diocese de Petrolina, em Serrita e a região do Sítio dos Moreiras. Ao chegar lá, ele se encontrou com Luiz Gonzaga, e aí, juntamente com Luiz Gonzaga e Pedro Bandeira, que era um violeiro do Crato, então eles resolveram fazer a celebração da primeira missa de Serrita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu peço à humanidade não praticar violência, porque quem mata vai preso para cumprir uma sentença. Daqui é mais antiga, que eu tenho conhecimento, e só em prova contrária que eu acreditarei, realmente é a mais antiga celebração dedicada a vaqueiros nos sertões aqui do Brasil. Eu gosto porque é a minha profissão, vaqueiro, e que eu adoro a vida de vaqueiro. Os vaqueiros aqui antigamente vinham para rezarem, eles iam até a igreja matriz, é como se fosse uma novena. Encurados, assistiam na igreja matriz, as novenas, e aí celebravam mais ou menos a festa de vaqueiro dessa maneira. Depois foi que, com o tempo, a gente começou a dar uma outra derivação para as manifestações. Então, foi quando, na década de 70, mais ou menos, ela passou bastante tempo parada, deixaram de fazê-la. E eu que vim daquela tradição, tal, ligado a vaqueiro, essa coisa toda, família vaqueira e tal. Então o que é que eu fiz? Reativei a festa, juntei com um grupo de amigos e aí nos anos 70 e 80, então a gente voltou a fazer a festa. Esse aqui é o Gibão, que ele zela com carinho. Ele serve de cama e protege dos espinhos. A gente levou para o Rio porque é o maior bem que nós temos aqui na região, e também lá nós plantamos o nosso grito contra a poluição, questão ecológica, e a gente realmente faz esse trabalho para que a gente possa ajudar um pouquinho nesse combate à morte do rio. O vaqueiro é um rezador, ele reza a novena dele, ele tem os santos protetores, então ele tem uma vida dedicada a essa religiosidade. E o que é que a gente faz? A gente transfere isso para o rádio e passa isso para eles com a confiabilidade que a gente tem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Vem também da Bahia, mas a maior parte é aqui de Pernambuco. Agora você vai imaginar que aqui vem de até 100 quilômetros de distância, eles vêm para aqui. Tem Caetitu, tem Rajada, tem Pau-Ferro, Cristália, Capim, Buqueirão, Uruás, região da margem do rio das Pedrinhas, aqui da região de cima, de Tatapera. Então são cidades, são povoados de onde eles se deslocam para aqui, das fazendas também. Sempre da oração que a gente sempre vem para a festa do vaqueiro, para rezar, que sempre a gente se defenda daqueles maus momentos e lembrar dos vaqueiros que já se encontram na eternidade. Só sabe quem monta no cavalo. O sangue que eu tenho assim, de vaqueiro realmente mexe muito comigo nisso, porque para mim é uma glória. É como se eu fosse um general que estivesse comandando uma tropa encurrada, né? No voo já que você quer um pouco de poesia, no voo da fantasia de uma guerra que a gente combateu na boa guerra e está voltando para casa com seus soldados e tudo, e é aquela sensação assim de triunfo, é o que a gente sente. Enquanto vida tiver, eu estarei fazendo e espero que continuem depois. Não há primeiro sem segundo. Agora, com mais amor do que eu, ninguém vai fazer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Eu cheguei numa cidade, a cidade da Barra, aos 8 anos, e lá o padroeiro era São Francisco. Então a oração tão linda que eu acho igual ao Pai Nosso. Aí comecei a gostar, desde criança. De lá vim morar aqui em Juazeiro e morar aqui pertinho do Rio. E continuo assim, só mais pela oração, que eu acho muito forte. Todos os dias eu ouço a oração de São Francisco. É uma oração que diz tudo. Onde houver ódio, que eu leve a paz. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Então toda a oração dele é muito forte. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o paz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Muita fé em São Francisco.
Os animais já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Os animais já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por me dar o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por me dar o seu amor. Uma salva de palmas de volta na Mãe Célia, ela era uma pessoa assim, que ela era uma pessoa pobre, né, assim, ela todo menino, toda mulher que tinha os meninos aqui, ela quem pegava tudinho, era parteira de tudinho, chamavam ela, delas que tiveram 12 filhos. Ela disse que teve 21, e criou tudo e ainda criou 3 para fazer os 24, inclusive a mim. Quando eu cheguei aqui, já conheci, era marunjada sobre tudo aqui. Tudo aqui, a marunjada aqui tem a levantação da bandeira aqui hoje, amanhã os marunjos, aí passa o dia todo, tinha almoço aqui, café, tudo era aqui. Eu vou São Benedito, porque eu me criei aqui, via tudo aqui, aqui tudo eu via com São Benedito, tudo aí, por isso que eu fiquei devota de São Benedito. Eu acredito, porque a gente pede as coisas assim, fica com você, então a gente não alcança alguma coisa. Só o dom da minha vida eu agradeço por ele. Abaixo de Deus tudo, ele. Que todo mundo diz aqui quando diz hoje, quem diz coisas são, porque eu só vivo para morrer assim uma coisa, mas venço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora sabe quantas bandeiras? 9 bandeiras para sair no dia 25, sair nas casas, tudo aí para pedir. Quando elas saem assim, umas de 7 para 8 horas, eu chego aqui 9 horas também. Vão em toda a casa, se for uma só, não dá tempo. Passa um dia todo, é o dia todinho. Aí fica de noite. Aí quando chega de 9 horas, esse ano terminou. Aí o encontro, aí vem tudo, se encontram aqui, aí pronto, termina o dia 25. É de São Benedito que vamos festejar.
tudo aqui. Vai estar tudo aqui. Aí escolhi uma. Tá aí pro macho. Isso aí era dos negros, que era libertado, quando foi libertado, aí fizeram, aí o São Benedito ajudou, fez esse negócio dessa marunjada. Veio gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, Salvador. Essa roupa aqui porque é mesmo dos marunjos. Essa fita, e era a fita enfeitada aqui, ó. Para que a gente dançar e o povo ficar ficando bonito, aí a gente... Aí dança, né? Aí sai samba dançando no meio da rua. Os enfeites primeiro eram muito bonitos, os papéis. Não botava, mas agora tem uns papéis que não é bem cuidado, né? O espelho é para iluminar, né? Sem o espelho não vale. Tem que botar o espelho no chapéu, para ficar bonito aí pro povo ver tudo, né? Já não bota a fita preta e nem marrom, né? Mas vermelha, verde, vermelha, cor de rosa, azul. O povo de Curaçá, graças a Deus, são muito abençoados com o São Benedito, né? E Bom Jesus. Tem devoção mesmo. E como é que diz? Devoção e testando nesse neguinho aqui, ó. Eu mesmo estava com um problema, foi pro Ceará. Mas João Filho, o irmão de João Filho, aí fez uma promessa com a Senhora das Dores. E alcancei, graças a Deus. É um neguinho que tem muita fé, nós temos muita fé nele, né? Esse dia é um dia maravilhoso, muita gente aplaude a gente e a gente fica muito satisfeito. Eu fico muito satisfeito mesmo. Eu espero muito da Luiz da Marunjada, eu ir dançar a Marunjada com a turma aí, estou muito satisfeito. É a vontade de Deus, São Benedito. Me dá força, né? Coragem. Bora, nego. Dona Feliciana veio com as embarcações aqui para o município e fundou, na verdade era Sítio Bom Jesus da Boa Morte. Ela trouxe na sua bagagem os escravos, os negros, eram os seus escravos. Só que ela tinha a devoção com o Bom Jesus da Boa Morte, que era um santo branco. Mas, em compensação, os negros tinham São Benedito, que era o santo protetor dos negros, que era o santo preto. Aí então, Dona Feliciana fazia a festa do Bom Jesus e durante um ano os negros trabalhavam e aí ela dava descanso no dia 31. Então eles aproveitavam o dia 31 para fazer essa festa, para que fazer uma devoção e uma manifestação a São Benedito, que naquela época não era aceito aqui pela igreja, porque só aceitava o Bom Jesus, só tinha uma capelinha, só aceitava o Bom Jesus. E São Benedito ficaram excluídos. Então o que é que os negros faziam? Aproveitavam esse dia todo para festejar, para venerar São Benedito, certo? Louvando o dia inteiro, porque aquele era o dia de descanso. É tão interessante porque São Benedito é festejado 4 de abril, em algumas regiões. Mas no município de Curaçá é no dia 31, justamente por conta dessa folga que os escravos tinham. Então eles aproveitavam esse dia para estar fazendo essa festa. Vamos seguindo nas ondas do mar. Vamos seguindo. São de Maria nos queira ajudar. São de Maria nos queira ajudar. Queira ajudar, queira ajudar. Começamos aqui do Rio, fazemos a oração, todos juntos. Obrigado, Senhor, por
por esta marujada. Abençoai São Benedito. Os nossos caminhos. O nosso dia. Todos os marujos. Todo o povo de Curaçá. Abençoai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa marujada para todos. Depois entramos no barco. Por que o barco? Por que esse porto? Até o outro lado de Curaçá. Por quê? Os negros faziam encenação, eles vinham da África para o Brasil. Então nós, nesse momento aqui, era como se estivéssemos na África, para chegar até Curaçá, que é Brasil, que é Bahia, Brasil. Então nesse percurso, eles faziam esse percurso por que marujos? Porque vem de marinheiro, vem de grandes navegações. Então eles faziam essas grandes navegações no mar, que o Rio São Francisco representa o mar, até o porto de Curaçá. Adoro o rio, tem o barco de pescar, tem o rede, tenho tudo. Adoro. Nos dias de hoje, o número de marujos cresceu bastante, porque a tradição foi crescendo, vieram os filhos do pessoal mais velho, vieram os jovens, vieram as crianças e também vieram as mulheres que também até então, até 99 não era permitido. De 99, vendo que já tinha uma grande massa só acompanhando, não tinha aquela vez como os homens têm, então o pessoal decidiu, fez uma ata, todo mundo assinou e aceitaram que as mulheres pudessem também ter o mesmo direito dos homens. Eu comecei assim, porque eu achava muito bonito. Os outros dançando, as mulheres, eu falei assim, eu vou dançar marunjo. Eu me acordei talvez umas 4h30 no horário, porque tinha eu e minha família para se arrumar. E não é eu só que brinco. Brinca eu, brinca filha, brinca neto. Eu comecei a dançar no ano de 1998. Eu sofri problemas epiléticos. E aí nós todos sabemos que quem tem problemas epiléticos tem que tomar remédio controlado. Meu pai, muito devoto de São Benedito, fez essa promessa a ele. Se eu me curasse, eu dançaria um ano marunjo. Quando foi no ano de 1994, eu me curei, definitivamente, sem tomar mais remédio nenhum. E não sinto reação nenhuma, graças a Deus, primeiramente a Deus, depois essa grande milagre de São Benedito. Aí comecei em 98, quando foi no ano de 2005, eu já fazia muitos, já participava de muitos movimentos culturais, como quadrilha, aqui, Roda de São Gonçalo, baile pastoril e a marunjada. Aí então Paulo César, o coordenador anterior, me viu nesse perfil de assumir essa coordenação, porque até então, antes, era escravos, que passou por a família de Mãe Sérgia, que foi essa origem veio da família de Mãe Sérgia, que era a parteira de Curaçá. Foi passando e aí chegou em Seu Júlio, depois Seu Júlio veio a falecer, ficou o filho dele, Toninho. Aí depois de 10 anos, Toninho entregou a Paulo César, porque Paulo César tinha sido a última criança que Mãe Sérgia tinha pegado no município de Curaçá, que ela era parteira na época. Então ele, entendendo essa ligação, ele indicou Paulo César ficou durante 10 anos. Depois eu assumi, ele vendo esse perfil que eu já movimentava com muita cultura, meu pai já com 45 anos de marunjada, já entendia basicamente de que forma que tinha que ser a marunjada. Aí até então eu assumi a coordenação até os dias de hoje. Eu não danço bem por uma promessa, e sim porque gosto da brincadeira e acho bonito. Agora, quando precisa eu fazer uma promessa com ele, eu faço. Agora mesmo eu adoeci desse pé e eu vi que não ia dançar marunjada, então ficaram me fazendo medo que ia passar um tal de teto. Eu fui e me pedi para ele e ele me ajudou, porque eu estou aqui, eu acho que ele me ajudou. Então isso eu devo a ele. Quando Dona Feliciana veio para Curaçá, os negros já trouxeram na sua bagagem.
Então, desse tempo até nos dias de hoje, a marunzada existe, sem falhar nenhum ano. Todo ano, o pessoal com aquela devoção, com aquela rigidez mesmo, permanecendo e fazendo valer. Até nos anos 80, se contava 10, 15 marunjos. Meu pai disse que, quando dançou, ele disse que o mais era 15 marunjos e era um barco a remo. Hoje nós temos aqui em torno de 4, 5 barcos e talvez não dê mais para carregar. Então é sinal que cresceu, é sinal que a marunjada ela evoluiu. E começo a trabalhar mais ou menos dia 2 de novembro, já eu começo a trabalhar nisso aqui. Em chapéu, em camisa, enfeitando. Sinto alegria, felicidade e com vontade que já chegue a hora de nós sair pra cá. Ei, rainha, começávamos a fazer. Ei, rainha, começávamos a fazer. Festejação benedita pra todo mundo ver. Ei, rainha, sou tenente general. Ei, rainha, sou tenente general. Quero que me dê licença, quero que me dê licença. A fila, quando a gente forma um batalhão. Né? É tanto que tem uma música que diz: esse nosso batalhão é formado de divisão, alveriz, porta-bandeira, general e capitão. Então é sinal, quando forma um batalhão, é sinal que ali tinha algum líder. Já podemos observar isso aí, primeiramente. E se existia algum líder, existia um povo. Então, se tem um líder do povo, existe o povo. Então, o povo está caminhando. De que forma o povo está caminhando? O povo está caminhando para o progresso. E como eram os negros estavam caminhando para a liberdade. Eles queriam liberdade, que a marunjada representa um grito de liberdade. O coração só não fala porque eu tenho que pronunciar a palavra pela boca, mas que ele fica alterado. A gente reúne todo mundo em filas, daí é que começamos a fazer a trajetória, que é arrodear a bandeira, arrodear o cruzeiro, daí então vamos tomar café, daí então pega a rainha mais o rei e viemos para a missa. É importante focar a questão do rei e da rainha, porque naquela época eles escolhiam uma negra e um negro para fazer a representação do rei e rainha, para dizer aos brancos: ó, senhores brancos, vocês pegaram lá, foi rei e rainha para vir trabalhar de graça, nós também temos condições de ser reis e rainhas. É tanto que a música dizia assim: ô senhor rei lá no seu reinado, hoje na igreja, mas amanhã no machado. Ô senhor rainha, rabo de tainha, hoje na igreja, amanhã na cozinha. Por que rabo de tainha? Tainha é uma formiga que tem lá em Angola, que a espessura do rabo dela é enorme. Então, ou se a rainha, rabo de tainha, entendeu? E vale ressaltar que nos dias de hoje a questão da rainha é devido às promessas que os pais fazem de suas filhas. A marunjada hoje no município de Curaçá é a maior manifestação cultural. Ainda não teve outra manifestação que conseguisse derrubar a marunjada, porque é uma manifestação que vem de descendentes de escravo. Então é um ritual muito forte. Nós todos sabemos que os escravos, quando vieram para o Brasil, trouxeram uma série de coisas, entre comidas típicas, danças, capoeira. Então a marunjada é uma delas. Então é um ritual ainda muito forte, que corre no sangue. Menino de 12 anos, 10 anos, tá bom, porque vai caçar no velho e eles vão entrando. Para não acabar a tradição. Isso é uma tradição velha. Já fomos para Juazeiro, representar em Juazeiro, já fomos em Lagoa Grande, já fomos em Santo Sé. Vamos em Salvador. Eu penso assim, que enquanto eu tiver vida e puder, eu não vou parar. Mesmo que eu já esteja mais velha do que eu que estou, mas se eu não aguentar dançar, eu saio acompanhando.
Quando eu nasci me deram o nome de Francisco, mas só me chamam de Chico. Oh, para. Foi o meu nome primeiro, quando o Brasil ainda era floresta. Os índios, o campo, a caatinga, o sertão, a campina, minha terra era esta. Tinha uma índia tão bela, se chamava Iati, que no jardim dos amores ia buscar flores pra jogar em mim. Depois vinha e se banhava, em meu leito deixava um cheiro de jasmim. Depois vinha e se banhava, em meu leito deixava um cheiro de jasmim. Mas um belo índio veio, com seu galanteio chamou sua atenção e viu que tinha um olho d'água jorrando nas veias do seu coração. Com pureza e galhardia, cheio de magia, flechou seu coração. Com pureza e galhardia, cheio de magia, flechou seu coração. E assim se amaram como os lobos guarás em luas de verão. E na nudez da mata virgem despetalaram a flor da paixão. E na nudez da mata virgem despetalaram a flor da paixão. E desse dia em diante essa paixão afante difícil contê-la. Depois que amaram-se bastante, acharam diamante no quintal de estrelas. Depois que amaram-se bastante, acharam diamante no quintal de estrelas. O amor de Popiá, mas a Índia Iati foi tão puro e verdadeiro, refugiu primeiro nas tribos dali. Foi tão puro e verdadeiro, refugiu primeiro na nação